E aí, caro assinante, seja muito bem-vindo ao nosso canal Química Traduzida, e hoje nós damos o pontapé inicial com uma aula que é sempre clássica nos vestibulares, principalmente no Enem, que é a aula de energia. Pessoal, nós sabemos que o conceito de matéria visto em aulas anteriores é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza. Mas qual seria então o conceito para energia? Não se tem um conceito bem definido, mas sabe-se que energia é tudo aquilo que pode gerar trabalho, que pode ser transformado em trabalho. Então, por exemplo, quando você utiliza energia elétrica para poder mover as pás de um liquidificador, você está transformando essa energia em trabalho. Está fazendo com que se realize um trabalho mecânico naquela pá do liquidificador. Ou quando você, por exemplo, liga uma televisão. Então a energia, ela sempre é algo que pode realizar trabalho. E como pode ser cobrado nos vestibulares esse conceito de energia? Bom, basicamente o que se cobra em vestibulares é utilização da energia e as formas de conversão de energia, se é energia mecânica, energia elétrica, se é energia potencial em energia elétrica. Também é cobrado o conceito de energia renovável e o conceito de energia limpa. Toda fonte de energia, ela pode ser utilizada a partir de outra energia. Por exemplo, nós sabemos que a energia ela não desaparece, ela só se transforma. Então, veja, quando eu digo que a energia hidroelétrica, ela utiliza-se de uma energia potencial, ela vai utilizar da gravidade, da queda d'água, eu preciso passar primeiro por uma turbina para que possa ser convertida em energia elétrica. Então, assim, 90% das energias que nós utilizamos no Brasil, fora os combustíveis fósseis, é energia elétrica. E essa energia elétrica, ela geralmente é produzida por uma turbina, por um gerador. Então, sempre as questões que podem cair de vestibulares vão passar por essa etapa de gerador. Então, perceba algumas fontes de energia que podem ser utilizadas e depois nós vamos discutir como essa energia pode ser transformada em mecânica a partir de um gerador, de uma turbina, para depois ser transformada em energia elétrica. Mas veja, o que seria um gerador? O gerador nada mais é do que uma associação de ímãs que gira em torno de um fio de cobre ou de uma barra metálica, eu produzo um fluxo de elétrons. Pessoal, aqui podemos perceber que a água sob gravidade, ela está numa altitude mais elevada, então ela adquire uma energia potencial chamada de gravitacional, e à medida que ela desce esse desnível, ela vai fazer com que uma turbina contendo ímãs seja rotacionada. Aqui nós temos a chamada energia mecânica. À medida que essa turbina é rotacionada, há a produção de corrente elétrica, que depois é acumulada e depois é distribuída para a sua casa. Nesse caso, então, nós temos uma transformação de energia potencial gravitacional em energia elétrica. Aqui temos exemplo de turbinas de vento. Sistemas que convertem a energia eólica dos ventos em energia mecânica e, posteriormente, energia elétrica. Os ventos movem grandes pás, aonde estas pás estão acopladas a uma engrenagem dentro das turbinas e aonde essas engrenagens vão converter primeiramente a energia eólica em energia mecânica. Por sua vez, essas engrenagens estão associadas a um gerador, que converte a energia mecânica em elétrica. A elétrica, uma fonte de calor como carvão, aquece as águas vindas de um manancial, de um rio ou de um lago, convertendo essa água em vapor. Esse vapor, então, sob pressão, move uma turbina, e isso gera energia mecânica, que é transferida para um gerador e transforma essa energia mecânica em energia elétrica. No entanto, o problema ambiental causado é porque essa água aquecida deve ser resfriada. E à medida que ela é resfriada, ela volta quente para o manancial, fazendo com que haja uma diminuição da quantidade de oxigênio respirável, o que nós chamamos de poluição térmica. Então, pessoal, como você pode perceber, a energia hidroelétrica, a energia termoelétrica, a energia termonuclear, a energia eólica, todas são energias que passam necessariamente por uma energia mecânica. Eu preciso acionar uma turbina para gerar corrente elétrica. No entanto, existe uma forma de energia onde não vai passar pela energia mecânica, que é a energia fotovoltaica ou energia solar. Veja só como funciona a energia fotovoltaica. As placas solares, também chamadas de células fotovoltaicas, convertem a energia luminosa do Sol em energia elétrica,
Mas você sabe como isso ocorre? O Sol emite partículas carregadas de energia denominadas de fótons. Esses fótons colidem então com as placas fotovoltaicas. Nessas placas contém duas lâminas de cristais de silício. Um cristal de silício contendo nitrogênio com excesso de elétrons e outro cristal de silício contendo boro com falta de elétrons. Essas duas células com propriedades diferentes fazem com que os elétrons fluam naturalmente de uma para a outra utilizando fios metálicos e assim a produção de corrente elétrica. Então, pessoal, você percebeu aí que a energia fotovoltaica converte a energia luminosa a partir de placas de silício diretamente em energia elétrica, sem passar pela energia mecânica. Quando nós dizemos, por exemplo, que eu vou instalar uma hidroelétrica, eu preciso entender que eu não posso instalar uma hidroelétrica onde não tenha rios. Eu não posso instalar uma energia solar onde fica o tempo completamente nublado, ou é uma região que pouco tem incidência solar. Então, basicamente, o tipo de energia que eu vou utilizar, ela depende muito também do meu espaço geográfico, de onde é que eu posso utilizar. Então, a gente, quando vai fazer questões de vestibular, a gente precisa estar muito atento para esses dados. Qual foi a região que o cara disse para ti? Olha, é uma região montanhosa, olha, é uma região que tem, por exemplo, variação de maré, então eu posso usar uma energia chamada de maré motriz. Então, assim, existe outros tipos de energia, mas essa que nós discutimos na aula de hoje são as principais para você fazer sua prova. Pessoal, quando nós dizemos que uma energia é limpa, é toda energia que no seu ato de produção não haja emissão de gases poluentes ou partículas para a atmosfera. Eu vou te dar um exemplo clássico disso. A usina termonuclear. Todo mundo sabe que a usina termonuclear ela gera grande risco para a sociedade. Pelo fato de haver o quê? O risco de vazamento radioativo, de explosão nuclear. Mas na produção da energia termonuclear, quando o reator está funcionando sob controle, não há nenhuma emissão de gás e nenhuma emissão de particulados para a atmosfera. Consequentemente, a energia elétrica a partir de uma termonuclear é considerada uma energia limpa. Ah, professor, mas tem um impacto ambiental causado pelo aquecimento dos mananciais. Beleza. Mas impacto ambiental não é poluição, pessoal. Eu aquecer as águas de um rio, de um lago, devido ao processo de resfriamento das turbinas, não está gerando para a atmosfera poluentes como gases ou particulados. Então é considerado uma energia limpa. Então toda energia limpa é aquela energia que na sua produção, no ato em que ela está sendo produzida, não emite para a atmosfera partículas nem gases tóxicos. Tá? Agora, quando nós falamos em energia renovável, nós estamos falando de uma energia que não vai exaurir os recursos naturais e que possa ser convertida constantemente. É claro que quando nós dizemos que uma energia renovável é finita, nós estamos falando infinita a longo prazo. Não quer dizer que ela seja infinita. Nós não dizemos, por exemplo, que uma hidroelétrica vai durar para sempre, mas nós dizemos que a um longo prazo ela vai continuar sendo renovada, sem que haja impacto ou degradação para o meio ambiente. Então, por exemplo, quando nós dizemos que a energia eólica ela é renovável, é porque o vento está constantemente circulando. Então essa energia está se renovando todos os dias. Quando nós dizemos que, por exemplo, o bioetanol, o etanol seria um combustível renovável, por quê? Porque você pode plantar, replantar, plantar de novo. Então isso quer dizer renovável, tá certo? Então o conceito de energia renovável ele é muito amplamente utilizado nos vestibulares. No entanto, o que ainda pega muito o aluno é essa conversão de energia. Cai muito isso em vestibulares e você precisa entender duas coisas que são cobradas. Primeiro, como uma energia é convertida em outra e onde é melhor aplicada certa energia. Então são questões que a gente vai discutir no final da aula em resoluções de exercícios. Nós vamos discutir algumas questões envolvendo justamente como é cobrado em vestibulares as questões de energia, da utilização de energia, da transformação de energias e claramente a questão do espaço geográfico, como eu falei anteriormente para vocês, de onde eu posso instalar, por exemplo, uma energia eólica, uma energia hidroelétrica. Siga aí o nosso estudo e lembrando que nosso material está em PDF aqui para você baixar e vamos ver algumas questões, pessoal. Um abraço. Então, pessoal, vamos agora para a resolução de algumas questões sobre energia, energia limpa, conversão de energia, como cai nos vestibulares.
Então, lembrando que quando nós falamos em combustíveis e energia, nós estamos discutindo sempre que pode haver questões envolvendo a instalação de usinas, onde é que pode ser instalado, qual é o tipo de energia que pode ser convertida, o que é energia limpa, e é o que a gente vai fazer aqui nessas questões para poder concluir o conteúdo que a gente viu aí na nossa aula de hoje. Então vamos lá, a primeira questão foi uma questão do Enem, onde ele dizia assim: deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica. Então começa destacando isso aqui, ó. Ele vai instalar uma geração de energia elétrica em um município que é localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas de difícil acesso. Bom, a questão já começa a te dizer a região, uma região que ele fica numa depressão de um vale, onde dificilmente vai ter acesso de vento, né? Então, quer dizer, não é como uma beira de praia, como o pessoal que mora aqui em São Luís do Maranhão, que mora em Fortaleza, Parnaíba, que você tem ventos constantes para se montar uma usina eólica. Então, bem que a gente já começa a ficar ligado nessa questão que ele está dizendo que é um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. Bom, a cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para o consumo. Por que ele disse isso, gente? Porque quando nós falamos que a água é para o consumo, eu já não posso nem pensar em usar a termoelétrica, né? Não posso utilizar a termoelétrica e nem posso utilizar usinas nucleares. Porque qual é o grande problema de uma termoelétrica e de uma usina nuclear? Elas precisam resfriar os reatores. Então elas precisam pegar as águas de um manancial para poder resfriar esse reator. E depois essa água volta quente. E quando ela volta quente para o manancial, qual é o primeiro impacto que nós temos? A chamada poluição térmica. Esse aquecimento das águas vai desprender o gás oxigênio que está dissolvido, diminuindo a quantidade de oxigênio respirável pela biota. Então você vai causar uma mortandade de peixes. Se eu uso essa água para o consumo, então eu não posso aumentar a temperatura dessa água e nem posso também utilizar nenhum meio que contamine essa água, porque ele também usa para irrigação de lavouras. Na região possui uma pequena extensão territorial. Agora, olha o que ele diz agora. A incidência solar é alta o ano todo. Ora, pessoal, se eu não posso colocar, eu não tenho rios com cachoeiras, eu não posso utilizar uma usina termoelétrica porque eu consumo dessa água. E eu tenho uma incidência solar o ano todo, qual é a solução? Usar a energia o quê? Solar, fotovoltaica, certo? Por quê? Porque se é um município pequeno, apesar da energia fotovoltaica ela não ser uma energia, eu não consigo produzir grandes quantidades em quilowatts como uma hidroelétrica, mas ela vai atender já que é um município pequeno. Então a energia solar seria ideal. Então vamos lá. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar menor impacto ambiental? Bom, termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Acabamos de falar que não, porque ele usa essa água para o consumo, então já não pode ser termoelétrica. Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Se ele disse que estava entre montanhas, dentro de uma depressão de um vale, provavelmente a quantidade de vento ela não é perene, ou seja, ela é intermitente, então consequentemente não vai me dar também um fluxo de energia elétrica constante. Então não pode ser eólica. Letra C, nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. O resfriamento da nuclear é o mesmo caso do resfriamento da termoelétrica, também não pode ser utilizado. Hidroelétrica, pois o rio corta o município é suficiente para abastecer a usina. Não, eu não posso usar também hidroelétrica porque eu teria que fazer uma inundação da cidade. O grande problema, como por exemplo Belo Monte, é que você, para construir uma termoelétrica, você tem que represar, aumenta demais o nível das águas e provavelmente esse município deixaria de existir. Então, resposta aí, gente, letra D, fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local, beleza? Vamos continuar aqui, que tem outras questões interessantes para a gente poder entender esse conteúdo, como é que cai energia dentro do Enem e dos vestibulares. Terceira questão. O Brasil é um dos países que apresentam os maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o que justifica, em partes, o fato desse tipo de energia ser bastante utilizado no país. As usinas hidrelétricas são
bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que outras alternativas de produção de energia. Mas vale lembrar que não existe forma 100% limpa de realizar esse processo. Isso porque, galera, para você, como eu falei, para você construir uma hidrelétrica, você tem que desviar o curso de um rio. Ao desviar o curso de um rio, o que vai acontecer? Você vai acabar, além de matando toda uma biota, acabando com o nicho ecológico, com o habitat existente ali. Quando você faz o desvio de um rio, você deixa de fornecer água para uma certa região, você inunda outra. E ao inundar outra, mesmo que você tire toda a capa de vegetação, as raízes ainda ficam submersas. E isso vai começar a entrar no processo de degradação biológica, produzindo metano. Então, consequentemente, quando você vai instalar uma hidroelétrica, a instalação é altamente impactante ambientalmente, tanto para a biota, para as comunidades ribeirinhas que tem que sair do local, quanto também para a questão de emissão de gases do efeito estufa, já que essa inundação vai causar o aparecimento de gás metano pela depuração, pela degradação da matéria orgânica que fica no fundo, no assoalho desse rio que foi inundado. Então, assim, se perguntarem para vocês, pessoal, energia hidroelétrica, energia elétrica é uma energia limpa? A resposta é sim, a energia elétrica é limpa. Porque quando nós dizemos que uma energia ela é suja, ela é poluente, é porque na produção dessa energia, no momento que ela é produzida, é emitido para a atmosfera gases ou particulados, partículas que vão contaminar. Veja que na hora que a hidroelétrica está construída, que a água passa pela turbina, como vocês viram na animação, movendo a turbina, transformando a energia potencial em energia mecânica e depois em elétrica, não há nenhuma emissão de gás nem de partículas poluentes para a atmosfera. Então, na produção da energia elétrica não há poluição, mas na instalação da hidroelétrica sim. Então, se perguntarem para vocês, energia elétrica é limpa da hidroelétrica? Resposta, sim. Mas é um processo que não gera impactos ambientais? Não. Gera impactos ambientais porque precisa ser instalado, precisa ser feita uma mudança, uma transposição de um rio, precisa ser feita uma inundação e, de certa forma, a produção de gás do efeito estufa. Tá certo? Então, cuidado em dizer que uma energia é 100% limpa sem envolver os impactos ambientais na instalação dessas fontes de energia, tá certo? Então, assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem das hidroelétricas. Então, letra A, não emitem poluentes na atmosfera, porém não são muito eficientes. Cara, a eficiência é quanto você consegue produzir energia por segundo ou por hora, e a gente sabe que as hidroelétricas são extremamente eficientes. O que não é eficiente é o transporte dessa energia, que é como essa energia chega na casa da gente, se perde no meio do caminho. Tá? Letra B, são ambientalmente corretas, porém interfere diretamente no efeito estufa. Ele está falando da vantagem e da desvantagem. A produção pode ser controlada, porém os custos são muito elevados. Ocupa pequenas áreas, porém interfere nos custos dos rios. Ocupar pequenas áreas, bem que tu já está eliminando, ó, nunca ocupa. A construção é rápida, porém dura um pouco tempo. A construção é altamente lenta e duram muitos anos uma hidroelétrica, certo? Agora, interfere diretamente no efeito estufa? Não, pessoal. O que interfere no efeito estufa é indiretamente, é na construção, não na produção da energia. Então a resposta é a letra C. Ó. A produção pode ser controlada. Eu posso, por exemplo, fechar uma válvula, abrir outras. Porém, os custos para produzir essa energia é elevado, porque você tem que construir aí uma barragem de cimento, você tem que operar com construtoras, você tem transposição de rio. Então, assim, apesar da produção ser controlada, ser parcialmente eficiente em termos de energia, ser uma fonte inesgotável de energia, porque enquanto tiver rio tem energia, ou seja, é considerado então uma energia renovável. O que é energia renovável? É uma energia que você tem como continuar produzindo sem alterar o meio ambiente. Então quer dizer, eu tenho como continuar produzindo essa energia? Sim, porque a água continua caindo, tá? Mas dizer que ela é barata, não, ela é muito cara para ser instalada. Apesar de que vai ter um retorno a longo prazo, tem,
mas ela a curto prazo a instalação dela é demorado, requer muito custo para se instalar uma hidroelétrica, tá, pessoal? Então a resposta é a letra C. Beleza, vamos para a próxima. A energia renovável presente nos ciclos naturais e que também pode ser gerada a partir do metano. Então olha só, pode ser gerada a partir de metano, ou seja, quando eu uso esse biogás, metano, eu posso queimar, por exemplo, produzindo CO2 e água. Então, a partir dessa fonte de energia, eu posso mover um carro, eu posso trabalhar com uma indústria. Então, assim, a energia renovável presente nos ciclos naturais e que também pode ser gerada a partir do metano, como produto da decomposição de resíduos orgânicos, é denominado. Pessoal, se é decomposição de resíduos, não pode ser geotérmica. Porque, como nós vimos no vídeo, geotérmica é uma energia que é oriunda da onde? Dos geysers, de uma fonte aquecida de água, onde você tem um manto aquecido, essa água ao ser aquecida ela se transforma em vapor, e esse vapor vai mover uma turbina. Energia eólica é aquela que depende do vento, certo? Não depende de resíduos orgânicos. E energia hidráulica tem a ver com água, não necessariamente hidroelétrica. Energia hidráulica, por exemplo, moinho. O moinho, aqueles moinhos que a gente vê em rios, onde o rio move uma pá e produz energia, seja para você pisar um arroz, seja para você fazer uma aeração, não interessa assim qual é o método que você vai utilizar. Mas energia hidráulica não é hidroelétrica, tá, gente? Hidroelétrica é usar a energia da potencial da água para converter em energia elétrica. A energia hidráulica é qualquer tipo de energia que é obtida a partir de água, do movimento das águas. Então, a resposta é a letra C, pessoal. Energia de biomassa. Isso por que energia de biomassa? Porque nós estamos trabalhando aqui com resíduos orgânicos. Ó. Então, o que é biomassa? Biomassa é tudo que vem de vegetal, de seres vivos. Ou seja, eu tenho ali, por exemplo, lenha é biomassa, o lixo orgânico é biomassa, restos orgânicos é biomassa. Então, tudo que vem de compostos orgânicos da natureza é considerado uma biomassa. Tá? Então, a resposta aí, letra C, dessa questão da Universidade do Ceará. Quinta questão. Um empresário deseja instalar uma indústria no Brasil, em uma localidade produtora de energia renovável e limpa. Avaliadas as condições geográficas das regiões brasileiras, o empresário escolheu estabelecer sua empresa no Nordeste. Pessoal, aqui essa questão envolve um pouco, e também muita questão do Enem envolve um pouco de espaço geográfico, né? De você também entender um pouco do teu país. E nós sabemos que aqui no Nordeste, no caso eu aqui falando do Maranhão, a gente não tem quedas d'água, ou as nossas quedas d'água não são quedas de grandes altitudes. Então não dá para você, por exemplo, acumular energia potencial para formar uma hidroelétrica. Nós não temos essa capacidade, nossos rios aqui geralmente são rios mais planos, fora aqui a região de chapadas, como aqui a Chapada das Mesas no Maranhão, Chapada ali Diamantina, mas mesmo assim não são quedas apreciáveis para que se possa gerar uma usina hidroelétrica. A gente pode utilizar muito aqui vento, principalmente na região do litoral. Nós podemos usar a incidência solar, que nós temos uma incidência muito grande, principalmente em regiões desérticas aí, como o sertão nordestino, poderia ser utilizada grande, já que não tem muita vegetação e não se tem muito que degradar de meio ambiente, se poderia utilizar grandes espaços ali naquela região semiárida para poder colocar fotocélulas, né, sistemas de transformação de energia luminosa em energia elétrica. Então, consequentemente, seria uma ideia, né? Então ele estabeleceu a empresa no Nordeste porque essa região ela é a que possui o quê, pessoal? Maior quantidade de usinas hidrelétricas instaladas? Claro que não. Destaques por usinas termoelétricas? Termoelétricas, nós não temos termoelétricas no Nordeste, até porque muitos dos rios nordestinos são usados até mesmo para o consumo. Então, claro, nós não temos termoelétricas. Biomassa. Gente, a biomassa está no Brasil todo, não só na região do Nordeste. Então, resposta letra B. Possui maior capacidade instalada de energia eólica. Tá certo, pessoal? Então, galera, a nossa pequena aula de hoje
para falar sobre energia, ela é uma parte de uma aula maior que ainda vai ser discutida durante o curso, que envolve biocombustíveis. A gente ainda vai trabalhar sobre os biocombustíveis nas aulas de orgânica, principalmente a questão do biodiesel, do etanol. Mas essa parte inicial de hoje é para que você entendesse como é que se dá a conversão de energia. E nós vimos aí no vídeo conversões de energia potencial em energia mecânica e depois em elétrica, energia luminosa em energia elétrica. E basicamente discutir o que é uma energia limpa, que é aquela energia que não produz gases para a atmosfera nem impacto ambiental por particulados, e energia renovável, que é aquela energia que não se acaba ou não degrada os recursos minerais. Você utiliza do meio ambiente e essa energia, não que ela não se esgote, mas ela não se esgota a curto prazo. Então, basicamente, é isso que é cobrado aí para vocês nos vestibulares, tá certo? Ficamos nossa aula por aqui. Lembrando sempre que o material está disponível aí para vocês baixarem em PDF e a gente se encontra no próximo capítulo de nosso curso. Um abraço.